Eu não sei porque volta e meia aparece para mim como patrocinado no Instagram um coach falando sobre algum assunto que não me interessa, mas eles têm essa capacidade de colocar como patrocinado, então aparece para a gente. E a maioria dessas pessoas que se dizem mestres em ensinar tudo sobre a vida usam Jesus de alguma maneira, e é nesse ponto que eu quero colocar. Hoje, um desses patrocinados veio citando que nós não devemos julgar as pessoas. E isso que eu quero tratar aqui. Ele utilizou um versículo específico para falar sobre esse assunto, e o versículo não diz o que ele quer que a gente entenda, ele tirou do contexto. Então, se você é um coach, você tem expertise em alguma área, se você consegue ensinar as pessoas a fazerem algo melhor na área que você é especialista, tudo bem, continue fazendo, tá beleza. Agora, gente que utiliza a Bíblia Sagrada de forma errada para ensinar coisas que não levam ninguém a lugar nenhum, isso me irrita profundamente, irrita muita gente, porque eu vejo muita gente reclamando sobre isso e acaba manchando a imagem da igreja, a imagem das pessoas que congregam ali naquele lugar, como se a gente fosse um bando de idiota que escuta qualquer um que vai falar. Só que não é dessa maneira que acontece. Então ele pega e diz que a gente não tem o poder de julgar ninguém. Deus não mandou que nós julgássemos ninguém. E ele cita João 3,17 para falar que Deus aceita todo mundo. E olha o que está escrito no versículo. A gente conhece muito bem João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que mandou seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um dos versículos mais citados e conhecidos da Bíblia Sagrada. Mas quando a gente chega em João 3,17, vai dizer o seguinte, Jesus está falando, tá? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí você vai para o 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então essa história de, eu não posso julgar ninguém, tudo bem, eu não posso sair apontando o dedo e falando, olha, você vai para o inferno, você está condenado. Não é isso que eu estou falando, que a gente vai sair daí agora julgando todo mundo. Mas o que Jesus está falando aqui nesse versículo é o seguinte, olha, existe uma condenação. E cabe a mim, que sou transformado por Cristo, que lê a Bíblia, que tenta entender o que está dizendo ali, mostrar para as pessoas que de alguma maneira elas estão em pecado, que elas estão erradas e que elas precisam de uma conversão, precisam de uma transformação, precisam conhecer e se relacionar com Cristo da maneira correta. Porque depois que esse cidadão ele mostrou esse versículo falando que todo mundo é aceito, que eu não devo julgar ninguém, ele convida para um evento de 3 dias, que é o que eles fazem, depois eles vendem um curso, é o padrão de todos eles. E aí ele convida para isso e falando sobre como você vai prosperar na sua vida se você tiver uma mudança aqui, outra ali, e fala sobre riqueza. Em nenhum momento o curso dele fala sobre aproximar de Deus. Ele fala, você vai ter a vida transformada, vou quebrar um monte de barreira, usa aqueles termos de coach padrão, mas em nenhum momento ele cita que você vai melhorar o seu relacionamento com Deus. Por quê? O meu relacionamento com Deus depende de Jesus Cristo. Depende que eu creia nele. Depende como ele diz aqui. Jesus está falando, aquele que crê em mim não vai perecer. E não é não perecer sendo próspero e ganhando tudo que eu quero na vida. Deus vai me dar tudo da forma como eu sonho, quero e desejo. Não é assim que funciona. Jesus veio para algo muito maior, que é restauração de todas as coisas que Deus criou lá no Éden, lá no começo. Então, o plano de Deus é grande. E se o plano de Deus está sendo concretizado aqui, o que eu tenho a ver com essa história? No sentido de que o meu desejo vai ser impactado por Jesus Cristo da forma como eu acho que tem que ser. É o plano de Deus que está sendo cumprido. É isso que a gente tem que entender. Eu tenho que ter o desejo de entrar e fazer parte de um plano muito maior que veio do Criador. E aí a coisa vai estar correta. Continuando o raciocínio dele, Jesus fala assim, a condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque se eu coloco a minha obra que eu estou criando debaixo da luz de Cristo e a minha obra é má, ela vai ser exposta, então eu tenho medo de chegar naquele lugar. E é isso que ele está falando aqui. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. É sobre isso que eu tenho que orientar a pessoa para que ela busque de maneira correta o relacionamento com Deus. Em Deus, as obras da verdade que eu vou produzir através do poder que Ele impõe sobre mim,
elas vão ser expostas para a glória de Deus. Esse deveria ser o raciocínio. E não, eu não posso julgar a pessoa porque eu também sou ruim. Lógico que é assim. O apóstolo Paulo vai falar que todos pecamos e todos merecemos a morte, merecemos a ira de Deus, mas por causa de Cristo nós somos salvos. Isso aí está claro para qualquer pessoa. Agora, falar que eu não posso julgar ninguém, coloca que a pessoa pode fazer o que ela quiser, que ela vai ser aceita por Cristo, e isso é uma mentira, isso leva as pessoas para o inferno. Eu não estou preocupado com se eu vou ter uma vida plena, próspera, rica, da forma como eu planejei, cheio de carro, mansão e tudo mais. Eu quero ter Deus na minha vida. Eu quero que Deus esteja habitando na minha casa, no meu lar, por mais simples que Ele seja. Mas eu quero que está com Ele. E esse desejo move o nosso coração na direção correta, que é a direção de ser um servo de Deus. De aceitar que Deus é meu Criador e meu dono, meu Senhor. Às vezes a gente olha para a palavra Senhor e não entende que Deus é dono da gente. Na época dos judeus era fácil de entender isso. Eles sabiam que a palavra Senhor era só de um escravo para um dono. Deus é nosso dono, nós somos servos dele. E aí quando a gente se coloca debaixo dele, ele nos protege, como ele mostra em todos os lugares, dentro do texto sagrado. Só que apesar dele nos aceitar quando a gente crê em Cristo Jesus, ele é capaz de nos transformar, sim, da melhor maneira, para a glória dele, para o nome dele seja glorificado. Não pelos planos planos pequenos que eu desejo mostrar para as pessoas que eu cresci, porque Deus me prosperou, não. Então, diante disso, o que eu peço para as pessoas, eu sei que não vai chegar em muita gente esse vídeo, mas peço para as pessoas que elas parem de utilizar a Bíblia Sagrada para mostrar coisas que são mentira, que não tem nada a ver com o plano de Deus. Se você quer usar um versículo, use mostrando para as pessoas da maneira correta que ela deve se arrepender dos seus pecados e se curvar diante de Deus, nosso Criador, e ver a grandeza da obra de Cristo, da cruz, para a nossa salvação. E isso sim vai causar a transformação que Deus deseja na vida de cada um de nós. Se você gostou desse vídeo, se você tem algum coach que te irritou, se tem algo que eles falam que você não gosta, comente aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo. Um grande abraço e que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.